Olá, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Mirelle vai ensinar um corinho para vocês que é bem especial para mim. Esse corinho eu aprendi quando eu ainda era criança, quase da idade de vocês. E ele tem um significado muito importante. E ele também passa uma mensagem muito bonita, que nós devemos andar com Jesus. Então, eu espero que vocês gostem, cantem e pratiquem esse hino. Eu vou cantar e você faz o gesto junto comigo aí em casa, tá bom? Aí quando eu repetir, você canta junto comigo. Vamos lá? Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Mais uma vez. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Crianças, esse corinho é bem curtinho e ele é bem facinho. Então eu espero que você aí em casa cante junto com a sua família e não deixem de andar com Jesus, porque andando com Jesus nós andamos com alegria, andamos todos os dias e Ele nos ajuda a vencer sempre. Amém? Fiquem com Deus e não saiam daí, porque vem a aula da tia Sara. Um beijo e até a próxima! Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração. Eu vou chamar aqui para fazer essa oração conosco a nossa amiga Florzinha. Ela veio nos fazer uma visita para nos ajudar a orar. Vamos lá? Vamos fazer que nem a Florzinha e vamos fechar os nossos olhinhos para fazer essa oração. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse hino entoado com a nossa tia. Obrigado por esse dia. Obrigado pela minha mamãe, pelo meu papai, pelos meus amiguinhos. Obrigado pela minha casa. Abençoa agora essa aula, que nós possamos aprender bem a lição. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora pode abrir os olhinhos e prestar bastante atenção, não é mesmo, Florzinha? É isso aí. Antes de começar a nossa aula, eu queria chamar aqui um convidado especial, o Isaac, das crianças. Pode vir, Isaac, para ajudar a gente a ler o versículo do dia, que é o versículo que vai falar sobre a nossa lição. Qual é o tema da nossa lição hoje, Isaac? Obedecer. Isso mesmo, obedecer. E aqui eu tô com o versículo do dia. E vocês aí em casa também fazem isso que a gente vai fazer aqui agora. As meninas vão ler a parte rosa e os meninos vão ler a parte verde, tá bom, Isaac? Vamos lá? Quando eu falar, a gente vai começar, tá bom? 1, 2, 3. Vós, filhos, Obedecer. vossos pais. Efésios 6:1. Isso mesmo. Vamos de novo? Para ficar bem decoradinho na mente? Vamos lá. 1, 2, 3. Vós, filhos, Obedecer. vossos pais. Efésios 6:1. Isso mesmo. A nossa lição hoje fala sobre obedecer, obediência. Esse versículo fala que nós filhos, devemos obedecer aos nossos pais. Nós devemos obedecer aos nossos pais, devemos obedecer aos nossos professores, obedecer os mais velhos, mas principalmente nós devemos obedecer a quem? A Deus. Nós devemos obedecer a Deus, crianças, acima de todos e de todas as coisas. Não é verdade, Isaac? É isso mesmo. Obrigada pela participação. Agora, crianças, eu vou contar a história para vocês de um homem que ele foi um dos juízes descritos na Bíblia. Essa história ela tá no livro de Juízes e nos capítulos 13 ao 16. Depois vocês podem ler na casa de vocês, tá bom? E nessa história ela conta que um anjo, certo dia, ele apareceu para mulher de um homem que se chamava Manoá. E esse anjo,
ele veio com uma mensagem de Deus. Essa mensagem dizia que eles teriam um filho, o qual ele deveria, né, ser consagrado ao Senhor. E por isso ele deveria seguir algumas regras. E uma delas é que ele não poderia cortar o seu cabelo. Então, quando o garoto nasceu, depois de um tempo, ele ganhou o nome de Sansão. É o homem do qual nós vamos falar na lição de hoje. O menino, ele cresceu abençoado por Deus com uma grande força. E ele se transformou em um homem muito poderoso. Se transformou em um dos juízes daquela época. Mas nessa época, Israel, que era a cidade no qual ele tinha nascido, ela era dominada pelos filisteus. E Sansão, ele era um forte adversário contra os filisteus. Ninguém conseguia prendê-lo ou vencer Sansão. Então um dia, Sansão ele estava andando pela cidade ali e ele se apaixonou por uma jovem chamada Dalila. E então os filisteus, como a Dalila ela fazia parte do povo filisteu, os filisteus eles ofereceram riquezas para ela, para que ela descobrisse qual que era o segredo da força de Sansão. Lembre-se que ele não poderia cortar o cabelo. Então Dalila começou a perguntar para Sansão qual que era o segredo de sua força. Sansão, nas primeiras vezes, ele mentiu, dizendo que se o amarrassem com cordas de um determinado tipo, ele perderia sua força. Quando Sansão foi dormir, Dalila foi e amarrou ele com as cordas. Porém, quando ele acordou, que ela começou a gritar ele levantou e estourou as cordas. Então Dalila ela viu que aquele não era o segredo dele, da força dele. Então ela perguntou de novo e ele de novo mentiu para ela, dizendo que se o amarrassem com cordas novas, aí sim ele perderia sua força. Então ela esperou ele dormir e o amarrou novamente com cordas novas dessa vez. E então ela começou a gritar dizendo que os filisteus estavam chegando, mas de novo Sansão levantou e estourou as cordas como se fossem um fio de cabelo. E então a Dalila viu que aquele também não era o segredo de Sansão. A Dalila ela voltou a perguntar para Sansão como que ele poderia ser vencido. Ele já tinha mentido para ela 2 vezes. Então ele falou que se prendessem o cabelo dele em um tear, então ele ficaria fraco. Então, quando Sansão dormiu, Dalila foi lá e prendeu o cabelo de Sansão num tear e logo em seguida o acordou. Mas quando ele levantou, ele arrebentou o tear e se viu livre de tudo aquilo. A Dalila, vendo tudo aquilo, ela fingiu para Sansão estar triste. Começou a enganar ele, dizendo que ele não contava a verdade porque ele não a amava ela. Então Sansão finalmente contou o segredo dela, o segredo para ela. Ele contou que ele não poderia ter os seus cabelos cortados, senão ele ficaria fraco. Então Dalila, ela sabendo aquilo, sabendo disso, ela fez Sansão dormir com a cabeça no seu colo e então naquela noite ela cortou o cabelo dele. E quando Sansão acordou, ele foi preso e levado pelos filisteus. Ele foi cegado, furaram os olhos deles e ele se tornou um escravo. Mas aí, crianças, o tempo passou, os cabelos de Sansão foram crescendo. Jesus tinha se magoado, com Sansão por causa de que ele não tinha obedecido o que o Senhor tinha dito, E um certo dia, os filisteus eles deram uma festa no templo,
E lá estava Sansão, né? Levaram Sansão. E Sansão ele estava sendo muito humilhado lá naquela festa e ele se sentiu arrependido de ter desobedecido a ordem de Deus. Então, naquele momento que ele estava ali naquela festa, ele orou a Deus e pediu perdão e pediu que Deus desse força novamente a ele mais uma vez. E então Deus, quando ele sentiu que Deus tinha ouvido a oração dele e sentiu que as suas forças estavam voltando, ele agarrou as colunas do templo e as derrubou. E com isso, ele derrubou todo o templo e acabou matando, né? Acabando com todo mundo que estava ali dentro, inclusive ele e a Dalila. E Deus, ele, pela sua misericórdia, ele concedeu força novamente a Sansão. Ele derrotou os filisteus. Ele infelizmente acabou, né, ali também. Mas ele, pela sua misericórdia, ele concedeu a Sansão a sua última vitória. Então, crianças, o que nós podemos aprender com essa história? Nós podemos aprender várias coisas, mas eu coloquei aqui 2 lições que a gente pode tirar da história de Sansão. A primeira é que nós devemos sempre obedecer a Deus. Por quê? Quando nós obedecemos a Deus, Ele tem o melhor para nós. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer se a gente desobedecer, mas Ele sabe de todas as coisas. Então a gente tem que obedecer à voz dele, porque Ele sempre tem o melhor pra gente. E a segunda lição é, mesmo Sansão tendo desobedecido à voz de Deus, ele se arrependeu e Jesus perdoou ele. Então nós sabemos que se nós nos arrependermos, Deus, ele pode tirar os nossos pecados e Ele pode nos perdoar. Ele morreu na cruz por nós, né? Nós estávamos sujos de pecado. Ele morreu na cruz por nós e pelo seu sangue Ele nos perdoou e deixou o nosso coração, sem nenhuma mancha, bem branquinho assim. Então, são essas 2 lições que nós podemos aprender nessa lição. É isso aí, crianças! Obrigada pela participação de cada uma de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa lição. E não se esqueçam, hein? Sejam obedientes. Agora, para finalizar, eu queria chamar aqui o Isaac de novo para fazer uma oração com a gente e dar aquela despedida. Vamos lá, fechando os olhinhos. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia, pelos ensinamentos aqui dados e pelos hinos louvados. Abençoa a vida de cada um que está assistindo, nos dê uma boa noite de sono. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Tchau!